Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de conversas de sábado à noite. O meu nome é João Costa e hoje estou aqui com Bruno Ferraz. Obrigado, eu. Já agora, se quiseres dizer alguma coisa para contextualizar, se quiseres dar às pessoas uma noção daquilo que tu fazes. Contextualizar, para quem não sabe, eu e o João estudámos juntos. Sim. Tirámos um curso de 4 anos em artes plásticas. Estávamos a falar que nós conhecemos-nos da Faculdade de Belas Artes. Exato. Estudámos lá juntos. Depois eu escolhi tirar um mestrado em desenho. E, entretanto, sou músico. Já estive com algumas bandas. E tenho alguma experiência nessa área. E na área do freelancing, tanto na música como nos desenhos. Primeira questão que eu te queria colocar, que é uma questão que é quase como praxe, que é: sempre tivestes a aspiração de ser artista? Para ti, artista sempre foi uma opção ou foi algo que foi surgindo? Eu sempre gostei de desenhar. E foi algo que eu fazia quando era muito novo. E depois perdeu-se completamente. Quando entrei para a escola. Sempre desenhei um bocado, mas ficou-me assim um bocado de lado. Estás a ver? Depois, nos meus anos de mais tipo, quando tinha para aí 16 anos, mais cedo até, talvez aos 14, joguei um jogo chamado Guitar Hero e, e comecei a tocar guitarra, graças a esse jogo, sou dessa geração. E depois saiu o Guitar Hero Metallica e tinha uns gráficos com umas caveiras, que eram umas coisas que eu sempre gostei, e voltei outra vez a desenhar, a copiar essas caveiras, e pronto, e tratando de escolher Então, artes, foi por aí fora. um jogo puxou-te para fazer isso tudo, basicamente. É verdade. Sempre esteve lá, mas depois quando eu, se calhar por ser um jogo, não sei, voltei a gostar daquilo e atirei-me de cabeça. Porque era uma coisa que te puxava mais, era algo mais temático, digamos assim. Por acaso, nesse sentido, somos Ah, parecidos, porque eu também fui jogos que me puxaram para desenhar. foi algo mais visual e aquele impacto, estás a ver? Sim. A união da música dos desenhos. Sempre gostei de desenhar caveiras. Mas para além do jogo, houve alguma coisa que te chamasse mesmo a querer continuar com a formação? Ou foi uma coisa que simplesmente decidiste, ok, tenho que tirar uma formação de superior, vou seguir? Foi uma coisa que a minha família sempre suportou muito, que foi sempre houve aquela, não houve a opção de não vais tirar, não vais, para a não vais não ir para a faculdade, tens que ir para a faculdade, ok? Claro que eu podia não ir, não é? Mas os pais sempre apoiaram muito, do género, tens de tirar boas notas para ir para a faculdade. Foi algo positivo, foi tipo um reforço positivo para tu avançares, Sim, basicamente. porque quando eu estava no secundário eu não queria, no início, estás a ver? Eu queria acabar o secundário, não gostava da escola, e queria mas arranjar um emprego, e pronto. Só que quanto mais estudei, mais o meu gosto cresceu pelos estudos e acabei por ir para a faculdade. Isso é nice. Na altura Já certa. agora, já que estamos a falar da faculdade, o porquê da pintura? Lembras-te do porquê na altura? É uma história Sim. muito boa, Oh, porque, como eu já disse, eu gostava muito de música e queria seguir uma carreira mais virada para o audiovisual em vídeo e não tanto como pintor ou ilustrador. E depois, quando surgiram as oportunidades para ir para a faculdade, eu descobri que a Faculdade de Belas Artes tinha um curso de multimédia. O que aconteceu foi que o curso de multimédia da Faculdade de Belas Artes era muito diferente do meu curso de multimédia da secundária, que era mais vídeo, imagem, estás a ver, Photoshop. sim, sim. E quando lá chegámos era mais arte contemporânea e conceptual. Então, Performance, instalação, sim. isso não era algo que eu quisesse fazer. Então, as outras opções eram pintura ou escultura. Eu já tinha passado um ano a experimentar, não ia desistir. Então, a minha segunda coisa que eu queria fazer era desenhar e ilustrar, e pintura foi estava mais próximo para mim. Sim. Foi Foi aquela mesmo só coisa por que isso. também. Então não tinhas tipo uma afinidade com a pintura em si. Nunca gostei de pintar. Ui, Nem como hoje, nem pintor. hoje. Nem hoje. Nunca desenvolveste esse gosto. Sentiste sempre. Nunca mais peguei em quadros, desde sei de pintura. Mas então, tu terminaste o curso de pintura e depois decidiste fazer um mestrado.
o porquê Exato. de fazer um mestrado? Porque para quem não te conhece, tu tinhas uma perspectiva um pouco contraditória para com os estudos. Pelo menos, Sim. exato. O que é que te levou a mudar? Eu acho que como quase todos os estudantes do nosso curso, das Belas Artes, e quase todos os estudantes em geral, provavelmente, nós chegámos lá e achámos que nós é que sabemos tudo, estás a ver? E eu tinha muito essa atitude. Eu é que sei. Os professores querem me pôr a fazer isto, mas eu não quero. Eu é que sei, estás a ver? E quanto mais fui crescendo, mais aprendi que eu não sei. E comecei a baixar a bolinha, estás a ver? É um bom princípio. Se nós não sabemos, temos que aprender. Exato. E vale E a quando pena comecei a baixar a admitir. bolinha, comecei a ver as coisas de outra maneira e a interessar-me mais. E quanto mais estudei, mais queria estudar. E quando cheguei ao fim da licenciatura, eu fiquei de género. Tem que haver mais para além disto, estás a ver? E descobri que havia um mestrado em desenho. E eu, bem, eu adoro desenhar. Agora que já estou aqui investido nisto, siga. Por que não? E voltei a inscrever-me. O nosso mestrado, para quem não sabe, é separado da licenciatura. São 4 anos de licenciatura e mais 2 anos de mestrado. Completamente separado. Sim, porque existe cursos como um mestrado integrado, mas este não é Integrado. um deles. Exato. Não. No Não, nosso caso, temos que voltar a inscrever-nos e cartas de recomendações e médias. ui, ok. É uma espécie de filtragem, digamos assim. É basicamente igual como estamos na universidade para os exames. Quais foram as maiores dificuldades que tu sentiste quando entraste para o mestrado? Porque é uma diferença de exigências. Sentiste alguma necessidade? Eu quando entrei no mestrado senti-me muito mais feliz do que na licenciatura. Primeiro porque os meus professores eram mais professores da área do desenho e por algum motivo parece que os professores de desenho são mais rigorosos, Ok. percebes? Nós temos desenho os dois juntos, sabes o que é que eu estou a falar? Sim, Há sim, sempre sim. aquele rigor. E eu gosto disso, eu gostava de estar lá e aquele sentimento de não sei se só aprender uma coisa importante, no mestrado isso não aconteceu. Sim. Houve uma ocasião ou outra que aconteceu, mas eu falei com os professores e as coisas resolveram-se. Então aí já era Não sei, algo diferente. Já sentias que era algo muito mais é muito mais teu, digamos pessoal e assim. o facto de ser o meu projeto e eu trabalhar como orientador, a dificuldade maior foi, como é que eu ia te explicar? Parece que estás a ser muito mais observado, é alguma coisa muito mais, tipo, não é tão à balda, estás a ver? Eu sei, é algo mais exigente, mais meticuloso, digamos assim. É isto que estás à Exato, procura. Exato. exato, é tudo observado ao microscópio e à lupa. É muito Também mais existe, difícil, mas também é muito melhor, porque estás a fazer aquilo que queres e não estás a fazer só exercícios. é mais gratificante. Sim, já estás a trabalhar Exato. para um objetivo, digamos assim. Está aqui uma pergunta da Sara Dionísio, que te pergunta: vais ficar somente pelo mestrado ou vais tentar seguir um doutoramento? Para já só pelo mestrado. Ainda não encontrei nenhum doutoramento que fosse aquilo que eu estou à procura neste momento. Mas já viste algumas opções ou simplesmente não te. Vi nas Belas Não, Artes, onde estudei, mas não. Para já não consigo. Estou acho que é cansado de muito. estudar. Era isso que eu ia perguntar. Sentes que há um desgaste maior quando se estuda nas Belas Artes? Eu sei que nós falamos noutra altura e tu falaste até da própria maneira de estudar, a própria maneira de adquirir conhecimentos é diferente no mestrado. Tu basicamente foste, entre aspas, atirado ao conhecimento. É literalmente tomar aqui os livros, ler, É instruir-te. assim, exato. No mestrado, és muito mais autónomo, ainda mais autónomo que és na licenciatura. Sim, O meu orientador apontou-me para uns livros e depois disso, se encontrares outros que sejam legit, estás a ver? sim. Tipo, com fontes viáveis e isso, força. E lê. E tive que ler muito. E eu não gosto de ler. E tive que ler ali bastante, que era o que me estava a faltar na licenciatura, se calhar. Em termos de ilustração, o porquê da ilustração? Há uma coisa que te chama mesmo em relação à ilustração ou a ilustração é mais um meio para utilizares aquilo que aprendeste no desenho em forma viável ou é simplesmente um gosto que tu tens? É um gosto. Ilustração, eu gosto da ideia de poder, por exemplo, o que eu faço, fazer música e depois conciliar a minha música com o meu desenho e ilustrar, no sentido da Sim. palavra ilustrar, criar uma imagem para
para alguma coisa. É um gosto. Eu cresci, os meus artistas nunca foram os pintores, estás a ver? Clássicos, mas os meus artistas eram sempre os que faziam capas de álbuns, de bandas que eu gostava. Sim, Foi daí porque é interessante. Tu mesmo tu já tiveste algumas experiências assim, não foi? Em termos de freelancer, Exato. já participaste de algumas Sim. capas. Queres partilhar Sim. com o grupo? Eu tenho trabalhado a fazer design para t-shirts e capas de álbuns. A primeira capa que eu fiz foi uma cassete de uma banda de black metal. A banda é portuguesa, mas foi um release tipo. Eles decidiram relançar demos antigos e escolheram a banda portuguesa. E um dos músicos dessa banda que tratou desse projeto com a empresa discográfica era um rapaz que jogava Magic the Gathering comigo no Porto. Ok. E por acaso, por coincidência, ele sabia que já me conhecia, seguia-me no Instagram, sabia que ele ilustrava e pediu-me para ilustrar a capa. Então, eu queria desenhar uma capa quadrada, estás a ver, 30 por 30, e o primeiro trabalho foi uma cassete, assim, deste tamanho. Ele bonito. Mas E lá está, foi um mais uma desafio, vez- estás a ver? Mais uma vez os jogos vieram. Foi uma Aí cassete qualquer coisa. pequenininha. Opá, não vou mentir, foi um desafio, estás a ver? E por ser o primeiro, eu não sei, será que o que eu quero fazer é o que está certo? Será que tenho que falar mais com a banda? Será que tenho que, estás a ver? A pessoa nunca sabe. O primeiro trabalho é sempre complicado. Mas depois, não sei, Foi muito bom. eu tenho criado uma relação com os meus clientes e somos quase uma relação de amigo, estás a ver? Então eles confiam muito no meu trabalho e deixam-me fazer o que eu quero dentro da ideia deles. Então é quase como se fosse uma partnership sem existir essa parceria. Exato. E mesmo quando eles lançam um CD, há sempre aquele sentimento de que é um trabalho de equipa, estás a ver? Sim. Eu tento promover o trabalho deles, porque fico mesmo orgulhoso por o facto de eles estarem a lançar CDs e ter a minha capa, estás a ver? Sim. É incrível. Esse sentimento é incrível. Isto na parte da música, porque também tenho outros clientes que estão a trabalhar fora da música e são horríveis. Já agora, se quisermos, podemos falar um bocadinho disto. Mas só para terminar aqui o assunto da faculdade, em relação à faculdade, quando tu terminaste o teu mestrado, sentiste preparado para o mercado de trabalho ou sentiste que havia necessidade de algo mais? Porque é uma coisa que nem sempre as pessoas perguntam, mas Eu, uma quando acabei a minha faculdade. licenciatura, eu senti que não sabia o que estava a fazer da vida. Basicamente. Ok. Quando fui tirar o mestrado e acabei o mestrado, senti-me preparado. Foi aquela autonomia que faltava, estás a ver? Sim. E o facto de eu criar, autodisciplinar-me e fazer mais projetos meus e dizer, ok, quero isto para a semana e eu consigo agora, estás a ver, não fazer slacking e estar sempre a trabalhar. Criar Foi o que eu metas, ganhei no mestrado. tipo, fazer só assim. Tipo, conseguir encontrar metas e fazer uma a uma para conseguir escalar e conseguir chegar ao objetivo. É Exato. basicamente, yeah. Consegui ter um ritmo de trabalho melhor. Foi o que eu ganhei. E saber pesquisar coisas, estás a ver? Porque é muito importante, tipo, tu quando saíste do mestrado, tu mesmo disseste, tipo, sentiste perdido. Sentes que há necessidade de alguma preparação extra nesse sentido, tipo, que te houvesse a formação base, mas algo focado para o mercado de trabalho? Achas que há essa necessidade? Eu posso dizer que sim, mas também posso dizer que não, estás a ver? Opa, Ok. Queres clarificar um bocadinho? porque Sim. tem que ser trabalho nosso, temos que ser nós a procurar as coisas, estás a ver? Sim. É por aí. Ok, eu percebo a perspectiva. Eu podia aprender um método de trabalho, podiam-me ensinar e não funcionar para mim. Alguns professores meus no quarto ano da licenciatura deram-me métodos de trabalho de cobrar coisas e como fazer, e para mim isso não funciona. Acho que é uma coisa que nós vamos descobrindo com o tempo. E eu acho que o meu problema foi que comecei muito tarde. Porque eu tenho um problema que é, imagina, agora tenho que fazer um mestrado e não faço mais nada a não ser fazer um mestrado. E mesmo que faça alguma coisa, nunca evolui muito o que estou a fazer. Percebes? Porque é algo, tens que dar foco ao mestrado, porque senão vais andar a dispersar muito. Yeah. Isso é um problema meu, só consigo focar numa coisa. Comecei a fazer as capas no segundo ano de mestrado
finais de primeiro. Porque comecei a falar com o meu orientador e comecei a perceber, ok, tenho que começar a mexer-me porque isto não vai cair no meu colo só por eu tirar um mestrado. Percebes? Sure. Nada vai mudar por eu ter uma licenciatura ou um mestrado. Eu é que tenho que me atirar ao trabalho. Sim. O que o mestrado me deu foi um boost de confiança. Tipo, basicamente, depois de fazer um mestrado, ganhas um traquejo que é muito maior do que se tivesse feito só a licenciatura, digamos assim. Se calhar não para estavas mim tão foi, preparado. percebes? É. Para mim foi. E foi saber dizer não às pessoas e foi saber dizer, o meu trabalho vale isto. Tipo, queres, não queres? Arranja outro. Tu até fizeste É parte difícil. de uma... Sim. Força. Não, força. É difícil porque uma pessoa precisa de trabalho, não é? Precisa de dinheiro, é uma coisa importante. Sim. Mas ao mesmo tempo é preciso saber dizer não a alguns projetos que não têm a ver connosco. Sim. Ou então projetos que simplesmente não... É um bocado difícil dizer esta expressão, mas tipo, não valem o nosso tempo. Porque, assim, projetos têm que ser de X a X, custa isto. Se a pessoa não quer pagar, é difícil. Tipo, não há muita margem de manobra. A menos que seja uma coisa que realmente queiras fazer, mas aí já estás a fazer um sacrifício porque gostas do projeto que vais fazer. Mas é uma coisa calculada. Assim. Eu ia-te perguntar em relação às exposições, porque tu terminaste o teu mestrado, mas no teu mestrado tu foste convidado para fazer parte de uma exposição, certo? Queres-nos falar um bocadinho da experiência? As minhas exposições sempre foram à moda de Belas Artes, que é acabas um semestre ou um ano e no final expões o teu trabalho, estás a ver? Em equipa. Com o resto da turma. É uma exposição, estás a ver? Mas o meu sentimento perante essas exposições é de género. Vou festejar porque já acabei isto. Sim. E não porque estou orgulhoso do meu trabalho. Mas então não gostas da sensação de exposição ou é mesmo o trabalho em si que fizeste durante aquele ano? Acho que é mais o... Exato, é por ser o trabalho da faculdade. Porque no quarto ano o projeto já era um bocado mais autónomo, estás a ver? Sim. E já foi mais, estou orgulhoso. Fiz parte de uma exposição no Casino de Estoril, que para mim é está no meu top 2, no meu top 3, vá, de exposições. É número 2. Porque foi uma experiência completamente diferente. Fui a Estoril, vi o meu trabalho lá exposto, estás a ver? Mas o facto de aquilo ser um concurso também de pintura tirou um bocado a pica. Eu não gosto de competições, tirou um bocado a pica da coisa, estás a ver? E ao mesmo tempo... O meu número 1 foi a minha exposição de mestrado. Porque era o meu trabalho, fui só eu. Foi muito mais tipo caseiro, digamos assim. Caseiro e pessoal, estás a ver? Fui eu que fiz a exposição à minha maneira. Tive a ajuda do técnico do museu da faculdade, mas podia ter foste fora da faculdade, a exposição, tu é que escolhes. Vi o meu trabalho lá exposto, expus do como eu quis, e depois o facto de eu estar a apresentar o meu trabalho sozinho, estás a ver? Sim. Não sentiste nenhum entrave? Não sentiste nenhum entrave? Sentiste que era tipo um momento teu, digamos assim? Senti que era 100% meu. Ok. Isso é... E foi isso. Isso é o meu top 1. E já agora, falando um bocadinho da música. Para quem não sabe, tu também és músico. E eu queria te perguntar, já falamos aí há bocadinho, para quem só entrou agora, o Bruno, quando iniciou a música, foi às custas de um jogo, que foi o... Estou-me a esquecer agora do nome. Guitar Hero. Guitar Hero, sim. Sou desses. O que é uma coisa peculiar, que nem toda a gente faz. Isto normalmente as pessoas têm aquela coisa clichê de aprender a tocar música por causa de uma rapariga, ou porque aprendi de novo. E tu aprendeste por causa do Guitar Hero. Eu queria te fazer uma pergunta. É engraçado. Esse jogo é um meme na internet. Esse jogo criou uma geração de guitarristas enorme. Eu na minha própria escola tive imensos, mas a maior parte deles desistiu. Ou não sei o que anda a fazer agora, mas não anda a fazer música. Se não me engano, tem guitarristas de renome que já iniciaram super tarde e iniciaram no Guitar Hero. Certamente. Mas é engraçado. Eu ia te perguntar o porquê da escolha do metal. Não sei se é uma pergunta que já te fizeste a ti mesmo ou se foi alguma coisa que simplesmente apareceu. É engraçado porque eu vi as bandas de metal que toda a gente ouve, provavelmente. Tipo, isto começou quando eu era muito novo.
estava para aí no quinto ano, ou no sexto, e eu vi a Avenged Sevenfold, não sei se alguém conhece, System of a Down, que é aquela banda que toda a gente ouvia de metal, Linkin Park, Linkin Park, não é metal. Essa é básica, mas essa é básica, aquela banda que inspira de alguma forma, eu sei. E depois o que eu vi era, as pessoas que ouviam Linkin Park, ou ouviam música mais pop, ou ouviam música mais pesada. É uma coisa que eu reparei. Não sei se é uma cena. É tipo, ou era mais emo, ou era mais tipo hardcore. Era uma coisa assim, uma mistura assim um bocadinho mellow, era. Mas eu, nessa altura, ouvi Metallica. Ok, eu já conhecia, mas nunca dei importância. Muito cedo mesmo começaste a ouvir. Yeah. E eu vi aquele álbum que ninguém gosta, que é o Santanger, que parece que a bateria é um balde de lixo a bater. E eu curti tanto aquele álbum, e eu, ei, isto está a bater bem forte, estás a ver? Tipo, é isto que eu quero ouvir. E depois, eu gosto disto, mas não gosto da voz. Prefiro uma voz mais agressiva. Fui procurando. E comecei a entrar num loop de death metal. E depois, quando cheguei ao fundo do death metal, foi preciso de melodia. Então comecei a ouvir mais bandas tipo da Escandinávia, da Suécia, death melodic metal. Parece guitarrista a tocar solos com música clássica. Sim. E fiquei por aí. Aí foi tipo o meu nicho. Faz lembrar aquela música de medieval, um bocadinho. Exato. Adoro bandas assim, folk metal, Viking metal. Mas isso é uma progressão muito peculiar. Tu basicamente foste do mais pesado ao mais melódico. E em relação à música, tu tens alguma preferência ou tu ouves um bocadinho de tudo? Ou és mesmo tipo só metal? Eu consigo ouvir tudo, estás a ver? Quando estou a trabalhar, a fazer ilustrações, ouço desde super agressivo, brutal death metal, whatever, e até também posso ouvir tipo aquelas músicas de instrumentais com saxofones. Sim. Parece aquelas músicas que estamos no Natal, nos centros comerciais. Opa. Estás a falar daquelas comerciais tipo café? Aquelas que eles tipo muito soft a melodia. Tipo jazz. Aquele jazz da Starbucks. Ok. É um equilíbrio mais ou menos. Por aí. Ok. Está aqui alguém a dizer Enciferum no chat. Exato, Enciferum. Gosto muito de Enciferum. Oh, não é? A minha banda tem boas inspirações em Enciferum. Já agora, não sei se conheces, mas Marco Moura já foi um dos nossos convidados e a música de jazz. Por isso, já ficas apresentado. O Bruno Ferraz, guitarrista e músico de... no fundo, é a tua música já agora. É um segue até bastante nice. A tua música, qual é o estilo que tu defines a tua música, pessoal? A minha música é metal. Não, a minha música é que me apetece tocar no momento. Eu sento-me com a guitarra, faço uma melodia e depois, consoante o projeto que eu quero fazer, ou faço uma coisa super agressiva, ou faço uma coisa mais instrumental. Normalmente quero mais agressivo para a minha banda, estás a ver? A género. Posso pôr aqui vozes, posso pôr aqui sinfonias, posso pôr aqui solos. No meu projeto, eu não quis uma coisa super agressiva, mas também não quis uma coisa muito pop. Sim. Fizeste muito médio. E depois uma coisa que aconteceu foi, a primeira música escrevi em 2012, a última música escrevi em 2019. Ok, estás a ver? Foi tipo... Foi juntado um amontoado de ideias e aquilo depois misturou-se tudo e foi o que saiu. Ok. Mas então tu tipo sentiste uma progressão ao longo desses anos todos? Ou simplesmente foi tipo, ok, tenho um projeto de 2012, estou em 2019, tenho tempo, vou pegar nisto e vou fazer isto? Tipo... Foi, eu quando entrei na universidade já tinha este projeto que queria fazer, que era um álbum instrumental, um EP, não era um álbum, é um EP. Só depois fui adiando, estás a ver? Já tinha algumas músicas e estava sempre, não sei se está bom, não vou guardá-las e vou trabalhar nelas depois. E depois chega um ponto, estás a ver, que é tipo, já vai quase 10 anos, eu ainda estou a arranjar as músicas, está na hora de fazer músicas novas, porque eu depois fico com aquelas e não consigo avançar. Já agora aqui,
Sim, sim. Força. Não, força, força. Não, era aqui uma pergunta do público, que era Diz. basicamente dizer quais os temas são segundo, uh, quais são os temas das músicas que tu crias? Se tens alguma temática na tua música ou é algo que tu fazes sem essa. O meu EP, estou a falar dele, que é o que eu tenho posto, já cá fora à venda. Uh, começou com uma ilustração. Aliás, começou com uma ilustração que era de uns campos de trigo, estás a ver? Sim. Eu tenho um artista que me influenciou muito nisso, vamos falar sobre ele se calhar. E eu chamei a música Harvest. Era a colheita e a ilustração tinha bué coisas de trigo e umas mãos. E depois, por algum motivo, comecei a inserir corujas no tema. E depois, também à conversa com a minha namorada, inventámos um animal de estimação que era um cabrito. Que nós desenhámos numa aula de história num bloco, que era um cabrito deficiente que tinha uma cabeça gigante. Estava todo mal desenhado, estás a ver? E era o Roberto Cabritão. Nesse ano, foi para aí no segundo ano da universidade, eu fiz uma ilustração para a minha namorada, que era o cabrito e a coruja. Só que já fiz o cabrito direito aí. Não era deficiente. Essa é a capa do EP. Estás a ver? Tipo, da ilustração eu criei o resto dos temas. Portanto, o que me inspirou foi o desenho da coruja e do cabrito. Ok. Então isso é que serviu de inspiração para. Também tinhas uma conexão maior pelo facto de ter sido algo feito da maneira como tu disseste. Veio de uma ilustração assim, digamos, não digo estranha, mas peculiar. Muito random. Muito random. A maior parte das minhas ilustrações, quando estou a fazer algo mais criativo, são coisas super randoms. Eu pego numa caveira, ponho lá aqui, depois pego num bode e coloco, e depois crio o que está à volta. E é o que sair. Já agora, retornando um bocadinho àquilo que tu disseste ainda há bocadinho, de falarmos das tuas referências, quais são as tuas referências a nível de desenho e as tuas referências a nível de música? Vamos começar pelo desenho. Pelo desenho, portanto, isto tudo começou no último ano da universidade. Isto vai estar sempre à Universidade das Histórias. Foi a minha vida dos meus últimos 6 anos, peço desculpa. Eu estava perdido no meu projeto, porque eu não queria pintar, estás a ver, e vi o pessoal todo super já preparado, vou fazer isto. Eu não tinha nenhum artista que fosse género, adoro isto, tenho que fazer isto, estás a ver? Andei a pintar a óleo, pintei a acrílico, fiz uma nave Star Wars com 2 metros quase, gigante, andei ali perdido com os exercícios. E depois o professor chegou e disse-me, procura um artista que faça aquilo que tu queiras fazer no futuro. E como eu adoro pintura, fui procurar músicos. Sou eu. Fui procurar músicos. E encontrei um artista, que é o John Baisley, que tem uma banda chamada Baroness, e ele é músico, faz as músicas, compõe-nas, grava-as, e depois cria as ilustrações. Ok. Mega coincidência, encontrei este artista. Eu já o conhecia, mas não sabia qual era o nome dele, porque o trabalho dele é muito parecido com aquele das capas de álbuns dos Metallica. Sim. Se é aquele que eu estou pensando, sim. É o John Dyer Baisley. E eu olhei para aquilo e fiquei tipo, uau, é isto que eu quero. Este artista faz algo muito semelhante ao que eu me vejo a fazer, tipo, desenhar e depois fazer música, ou música e depois desenhar para a música. É isto. Sentiste logo a conexão com aquele estilo. E depois é muito... se fiz os meus trabalhos, vais ver claramente as influências dele. Sim. Quer nas composições, quer nas cores, quer nas formas desenhadas. E esse foi o meu primeiro artista, a minha primeira influência. A segunda influência, que é extremamente importante falar, foi outro artista de Inglaterra, que se chama Richie Beckett. Ok. Este artista é também muito semelhante ao estilo do John Baisley, pontilhismo, traço, desenhos maiores que a própria vida, estás a ver? E só com uma coisa peculiar, que é a quantidade de detalhe que ele coloca nas peças dele, era algo que eu queria. Eu sempre quis fazer isso, porque acho que era uma coisa que, não sei, estava-me a faltar no meu trabalho. Eu queria criar camadas de profundidade de coisas. E nunca tive, não sei, nunca consegui fazer isso. Sentia-me perdido. E quando vi uma ilustração dele... O quê? Desculpa?
Não estava a dizer que querias trabalhar mais a composição. Exato. Eu queria me ter a desenhar e queria conseguir fazer um trabalho e dizer assim, ok, vou continuar a debruçar-me sobre isto e não vou parar já. Quando é que eu posso parar? Estás a ver? Tens ver aquele trabalho dele, que é a capa ele fez a capa para um EP dos Mastodon. Ele fez muitos trabalhos para muitas bandas, mas esse foi o específico. Que é o Cold Dark Place, que é uma floresta com uma cabana e tem uns fumos a sair da cabana e faz um coração com os galhos das árvores. Está uma complexidade enorme, estás a ver? E quando vi aquilo eu fiquei, tipo, é isto que me está a faltar, eu preciso disto. Prega funda e... Eu fui falar com o artista e pedi-lhe uma cópia de um print, que ele faz edições de prints de serigrafias. Sim. E eu tenho, neste momento, em minha casa, o número 1 de 2 desse trabalho, da serigrafia desse trabalho. Espera aí, tens o número 1, ou seja, ele deu-te o... Ele vendeu. Calma lá, não me deu nada. Ok. Eu aqui supliquei, por favor, vai no bom. Porque aquilo, tipo, acabou a edição, estás a ver? Sim. Ele fez, tipo, umas 100 e eu, na altura, não tinha dinheiro e aquilo já tinha passado. Aquilo esgota, tipo, em 10 minutos. E depois de falar com ele, eu perguntei-lhe, olha, não tens nenhuma? Ele, tem aqui uns testes. Tenho 3. Um é meu, posso vender os outros 2. E eu fui com o número 1 dos outros 2. Olha... Então, os olhos para aquilo. Ficaste todo bravo, olha, para o desenho. Esse para mim é o número 1. É o trabalho mais importante para mim. E agora estava-me a lembrar de uma coisa. Em termos musicais, a influência é quase a mesma. Então, tipo, não há muita diferença. Há um bocadinho. Em termos musicais, eu não sei cantar. Ponto. Nem pensar. Então fui procurar músicos que também não cantam, só acompanham coisas mais instrumentais, estás a ver? E tipo, encontrei o Pliny, o David Maxim, uma banda chamada Intervals, que é tudo músicas instrumentais. Uns são mais sinfónicos, outros são mais só a típica montagem de banda, guitarra, baixo, bateria. E as minhas influências são essas bandas. A principal, para o EP que eu lancei, é uma banda chamada Siberia, que é de Espanha. E eu conheci esta banda porque um artista que eu também adoro, que é o Mário Sánchez, que é espanhol, Sim. fez a capa para um álbum dessa banda. E eu comprei esse álbum por causa da capa. Eu vi aquilo à venda e fiquei, eu preciso ter isto. Eu quero isto. E conheci a banda assim. Muitos dos álbuns que eu tenho aqui em casa, tenho uma prateleira cheia deles, eu às vezes compro só por causa das capas e depois ouço a música. Ok. Então tu compras mesmo só por causa da arte. Bem, já é um bom incentivo. Eu não vou mentir, compro também porque gosto da banda, não é? É uma banda que eu gosto, vou comprar o CD. Mas as bandas que eu não costumo conhecer e compro assim só por coisa, não é porque as pessoas me dizem, olha, ouvi isto. Não, é porque eu vejo as capas e compro. Porque agora uma pessoa diz para ouvir uma coisa, eu provavelmente não vou ouvir e vou-me fartar muito rapidamente. Mas sentes-te relutante só porque a pessoa sugeriu ou simplesmente... Não sei. É um problema meu, se calhar. As pessoas dizem, ei, vai ouvir isto e eu, ok. Ouço. Não fui eu que fui procurar, estás a ver? Sou muito seletivo naquilo que quero. Não vou mentir. Há coisas que me mandam ouvir que eu fico, estou apaixonado agora por isto. Mas há muita coisa que me mandam e eu fico depois, nem sequer eles às vezes, desculpem. Só uma vez me mandaste alguma coisa. Peço desculpa. Tu fazes música há bastante tempo e eu queria te fazer esta pergunta porque até na altura não te cheguei a fazer, que é, sentes necessidade de aprender mais dentro da música? Porque é uma daquelas coisas... Estou já pensaste sempre a em aprender. alguma formação? Algo mais enraizado? Ou a tua formação eu comecei a tocar guitarra sozinho, aprendi a tocar sozinho, ensinei-me a mim próprio, não tinha internet sequer, juntei dinheiro que tinha de aprender anos e passado uns anos comprei uma guitarra acústica e passado tipo uns meses descobri como é que aquilo se afinava e aquilo tinha um afinador daqueles de soprar e eu não fazia a mínima ideia, aquilo parecia uma harmónica, estás a ver? E depois descobri bem que aquilo se afinava e eu, espera lá. E depois foi brincar com as poses, até sair coisas que soassem bem, ou parecidas com as músicas. Eu depois comprei um livro
que tinha uns acordes, e foi aí que eu aprendi os acordes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois aos sustenidos. Uma coisa engraçada foi que eu tive música, toda a gente tem música na escola, e eu era um Sim. burro, a música, tipo zero à esquerda, mesmo, zero, 100% zero. E depois quando eu aprendi por mim próprio, foi de género, olha, eu afinal sou bom nisto. Desde não seja flauta, está-se bem. Por E algum aprendi a motivo, flauta sozinho outra vez. este dedo estava sempre. Esquece. A flauta nunca deu para mim. E ler aquelas pautas da flauta, tipo clave de sol. E depois é sério, aquilo era uma clave de sol e eu sabia o nome e sabia o que é que ele fazia. Eu não queria saber. Basicamente era isso. Eu não queria saber. Eles também não te faziam. Não sentias que eles te faziam querer saber. Tipo, às vezes acontece muito isso. É tipo educação física, está lá. Tipo, É um bocado. olha, pega na flauta e toca. Tipo, faz qualquer coisa. Sentes E que a maior há parte das uma. vezes eu estava lá nas aulas e tocava e nem estava a ler as pautas. É género, eu não sei ler isto. Não me digas que fazias aquelas coisas do género Nem em que só soprava. usas os dedos e não sopravas. E o professor, solo, Bruno, eu. Rip. São momentos peculiares. Yeah. Mas quando tive para aprender sozinho, eu entrei num loop que foi, vamos lá, agora eu vou aprender isto tudo. Quanto mais aprender, mais quero aprender sempre, é uma coisa que acontece comigo. E, passado 3 anos a tocar guitarra sozinho, comecei a dar aulas. Fui a uma loja de música, muito random, em Vila Nova de Gaia. E a senhora veio-me tocar guitarra e disse, não queres vir dar aulas? Temos aqui um professor que às vezes vai dar concertos e falta, e tu podes vir cá tu e preenches os horários dele. E eu comecei a ir, comecei a preencher os horários. Os alunos gostavam de mim, então comecei a preencher os horários todos dele. É que cheguei a um ponto de ficar lá a trabalhar. E trabalhei lá durante quase 5 anos, ou 6 anos. Pronto, e fiz algum dinheiro. Agora tenho 11 guitarras. Foi a tua Graças a primeira isso. experiência. Quantas? 11. Já tive mais. Ui. Dirias que és apaixonado por guitarras ou é simplesmente algo que tens gosto e vais comprando? Se calhar é um vício. É mais isso. Ui. Será? Não sei. Não, é o que é. Eu agora tenho uma coisa que gosto de pegar nas guitarras e gosto de as desmontar e voltar a pintá-las. Sim. Personalizar, basicamente. Sim. Eu tenho aqui umas. Espera aí. Tenho uma assistente. Também tens uma assistente de produção. Estás a ver? Por exemplo, esta guitarra não tem nada a ver com isto. Era toda castanha, tinha dois captadores, 2 volumes. Sim. Eu colei uma folha de madeira, pintei-a, lixei-a. E basicamente tens gozo em personalizá-las, tipo, porque no fundo Tens aqui passam a outra? ser mesmo tuas. Sim. Exato. Oh, tá top. Faço acabamentos diferentes. E eu acho que já te fiz esta pergunta, mas alguma vez pensaste em comercializar assim guitarras personalizadas? Já, mas teria de ser estas que eu tenho aqui, percebes? Porque algumas madeiras não respondem da mesma maneira. E por exemplo, há guitarras que eu tenho aqui, são baratas, são guitarras baratas, se comprei segunda mão, a parte delas. E elas estão todas pintadas. E quando começa a tirar o verniz e a tinta, tu descobres que eles, na fábrica, aldrabaram, estás a ver? Imagina, se um cliente tem uma guitarra que adora, e eu sei que uma guitarra a 200 euros pode ser uma porcaria. Mas quando eu estava a aprender a guitarra, uma guitarra a 200 euros é tipo... Sou maior, tenho uma guitarra elétrica. Imagina, se alguém me pedir para fazer isso a uma guitarra, o que eu fiz àquela, e querem ver a madeira natural, e eu começo a tirar a tinta e aquilo está tudo estragado, que é o que acontece a maior parte das vezes. Depois como é que tu olhas para o cliente e dizes, olha, desculpe, mas a sua guitarra estava estragada, eu não vou poder fazer nada, a guitarra simplesmente pode ir para o lixo. É tipo... A sua guitarra é uma valente... Mike! Por isso, se fosse para comercializar, tinha que ser as que eu faço. E que ficam aqui durante um tempo, e eu sei que elas estão bem, e sei que não se vão destruir. Então, basicamente tinha que ser produto que tu tinhas que customizar, não com o intuito de fazer algo personalizado por uma pessoa, mas simplesmente ter uma guitarra única. E que soubesse que esse era o problema. Exato. Esse é que é o problema. É que isso faz com que o mercado seja muito mais pequeno. Ok. Eu agora tenho que encontrar uma pessoa que queira uma guitarra só com pick-up, só com volume, com aquela cor específica e com aqueles cortes.
exato. Ou tu compras umas guitarras mais em linha e fazes uma coisa tipo streamlined, ou então, yeah, não te Eu, compensa, por acaso, provavelmente. eu vi aí uma pergunta que era se eu punha os meus desenhos nas minhas guitarras. O mercado para Sim, isso ainda é mais pequeno. Ainda é muito mais pequeno. E depois, o tempo que os meus desenhos demoram a fazer, se eu fosse colocar um preço naquela guitarra, Jesus, sim. percebes? Se Yeah. fosse para pagar o trabalho que eu tive, eu tenho uma que pintei a óleo para a faculdade, tenho nas minhas fotos, porque eu não tenho aqui, está em casa. Eu estou no estúdio Sim. neste momento e não tenho aqui tudo. E ela está lá guardada. Opa, e o trabalho que aquilo deu a fazer, percebes? Aquilo não te compensava É, comercializar aquilo. eu estou a ler aqui o comentário da Sara, ganha mais valor. Na guitarra, se calhar não. Porque muitos músicos não querem guitarras com desenhos, acredito. Eu pessoalmente não quero, sou músico. Nem que o desenho Tens fosse uma meu. coisa mais fácil. Yeah, é tipo. Entras naquele loop dos outros músicos todos e tu queres a guitarra que eles têm, percebes? Não vou dizer que não haja, mas é muito mais É um muito mais, é bocado um mais nicho pequeno. muito mais fechado, digamos assim, de pessoas que Exato. realmente querem. Sim. É Até por aí. porque, até porque muitas vezes customizar pode ser o risco, como tu disseste. De repente levantas aquilo e ups, e agora? Lá vai a guitarra, vai para o lixo. Agora, em questão de freelancer, tu estás a falar agora, tu tiveste bastante experiências, foi o teu primeiro trabalho em freelancer, basicamente, dentro das áreas que tu querias seguir, o trabalho que fizeste como professor de música, mas quais são os outros exemplos de trabalhos freelancers que tu tiveste? E quais foram as tuas maiores dificuldades e maiores, digamos que, momentos mais agradáveis que tu tiveste também? Tipo um misto. Se vamos falar de freelancing, os primeiros trabalhos que eu fiz, eu estava para aí no 10º ano, no nono, aqueles retratos que se fazem para as pessoas. Tipo, quero um retrato do Diego, do jogador de futebol, do Deco, quero um retrato do Deco. Foi uma coisa que me pediram, na altura. Vê lá, o Deco. E eu ganhava algum dinheiro, tipo, que é 20 euros pelo retrato, estás a ver? Eram trabalhos assim, super pequenos. Mas isto a gente faz. Eu não considero isso como trabalho de freelancing. Ok. Pronto. Mas Os meus trabalhos a exato. sério começaram há pouco tempo. Essa coisa das aulas de música foi um deles. Uh, Se calhar a primeira ilustração foi a capa. Acho que foi aquela capa que eu fiz para a cassete. Sim. E aí foi de género. O rapaz não me disse nada. Foi tipo, mano, faz. Eu gostava que tivesse uma Liberdade espada e uma mão na capa. completa? E eu fiz uma Ok. espada e uma mão na capa. O resto foi tudo imaginar. Depois trabalhei com outras bandas, tipo The Small Hours, por exemplo, que é uma banda Uhum. que formei uma amizade. Adoro-os. Adoro a música deles. Acho que estão a fazer uma coisa muito interessante. E aí eles já me disseram, o primeiro trabalho que fiz para eles foi uma t-shirt. Eles disseram, queremos uma representação do tempo, quero uma mulher que seja a desfazer. Estás a ver? Dão-me Sim. assim uma ideia, dão-me assim um estudo, um esquiço muito rápido que eles fazem, às vezes. E Sim. diz, dentro disto, cria uma coisa. E, opá, e aí eu tenho liberdade, mas tenho que seguir sempre a ideia deles. Ok? E às vezes dou-me só um tema. Por exemplo, a última capa que fiz, que foi para os Scream of the Soul, tem uns prédios. Eles disseram, Sim. quero uma cidade distópica. Força. Ok. E eu, siga. E outra Deram-te banda que eu deram-te também uma, adoro. deram-te uma diretriz top. Deram-te liberdade ainda para mais. O que eu acho que Sim. estes clientes que eu trabalho agora, das bandas, a diferença dos outros todos que eu trabalhei foi, normalmente eu faço um trabalho, obrigado, boa tarde, e acabou. Nunca mais vejo a pessoa na vida. Fim. Sim. Quando faço para bandas, eu continuo a falar com eles, a mandar mensagens. Eles mandam às vezes músicas, tipo DMs, olha, o que é que achas disto? E não sei o quê, porque eu também sou músico. Sim. Percebes? Existe muito mais trabalho de equipa e mais apoio. Percebes? Porque em termos de freelancer, e nem estou a dizer só de freelancer, em termos de artista, seja músico ou ilustrador, sentes que há uma necessidade grande de partilhar em comunidade, de fazer esse tipo de 100%. sim? 100%. Achas que é uma O primeiro mais-valia? trabalho, o trabalho que eu fiz com os da Small Hours foi o que me deu o emprego para a outra banda a seguir. Eles viram e pediram.
por exemplo. Sim. E em termos de seguidores no Instagram, igual. Para o meu próprio Sim. trabalho. Houveram pessoas que viram a ilustração deles, vieram ver as minhas ilustrações, depois viram a minha música e disseram: Fixe, vou-te comprar um CD, ou um EP, ou uma música. Então é uma espécie Opa, de dar e receber, mas sempre com aquele ciclo tipo de comunidade. vivo disso, Isso é, estás a ver? sim, isso é um conceito É interessante, muito por por aí. acaso. Sim. Neste ramo, nos outros não sei. No meu Eu ramo ia-te, de ilustração para capas. eu ia-te perguntar agora aqui uma coisa, que acho que estamos quase a chegar à marca de 1 hora, por isso vou-te fazer umas perguntas rápidas, que é, quais são os teus planos para o futuro em termos de trabalhos? O que é que tu tencionas fazer ou gostarias de fazer? Eu quero fazer um álbum ilustrado. Foi algo que comecei a trabalhar no final do ano passado, só que cheguei a um ponto que fiquei extremamente cansado. Eram sessões muito cheias, com muita coisa, e eu queria fazer algo que tivesse a ver com monstros gigantes, em perspectiva com coisas pequenas. Estás a ver? Tipo, imagina um leão que faz parte da paisagem e é gigante em comparação com os pássaros. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi daí que veio a ideia. Tem umas fins. Ok, Uh, a ideia que eu chamei-lhe Sleeping Giants, mas que vou mudar o nome. Depois desenhei o Cthulhu, a criatura mitológica, em contraste com o farol, no meio de uma tempestade. sim, O último desenho que eu fiz foi de umas árvores inspiradas pelo Tolkien, pelos Ents e os Tree sim, Folks, de Magic sim, também. E foi em comparação entre as árvores a ver um lobo. Esta foi a última ilustração. E eu comecei a sentir que já não pode ser só coisas grandes em comparação com coisas pequenas. Tem que começar a inserir uma mensagem aqui para o meio. Então já fiz com que as árvores, como são seres que duram muitos mais anos, e imaginei como se fossem tipo pássaros migratórios, já, ok, agora aqui estamos a chegar ao inverno, vamos migrar para outra floresta. E eles ok, estão a caminhar, e existe a ideia de passagem de tempo, e tens os lobos, tens os lobos bebés, e tens a mãe a cheirar uma caveira do outro lobo, sim, e as árvores estão a olhar para ele, e estão algumas assim a virar-se, já, olha, o que é que está a acontecer ali? sim. É A basicamente passagem de tempo. aquela ideia de ciclo de vida, Exato. basicamente. Mas é Esse foi um o último conceito trabalho interessante. que eu fiz. E eu quero parar por aí o projeto. Sim. Só que Em agora estou termos, em pausa. e em termos musicais, há alguma coisa que tu queiras fazer, Vou ambiciones fazer? lançar, eu vou lançar mais um single para o mês que vem. E vai ser, a partida vai ser singles. Só single? Vou lançar isso eu, sozinho. Sim. Com a minha banda vamos lançar um EP, que estamos a gravar há imenso tempo, e um álbum, eventualmente. Já temos tudo escrito. Já Estamos em agora, processo de gravação. para quem não sabe, quem quiser seguir na banda, uh, podes dizer o nome, partilhar aqui com as pessoas da stream. A minha banda chama-se Hackseed. Hackseed. E Ainda está. Foi uma banda que já esteve mais. Eu entrei depois da banda ter sido formada. E foi quase o género. Entrei na banda e entramos em pausa para ir para o estúdio compor e gravar. Só que a vida meteu-se pelo caminho, são todos mais velhos que eu, alguns arranjaram emprego, o emprego deles já é para fora sim. e a coisa lá parou. Mas Então, agora estamos a voltar outra vez. já agora, queria-te fazer esta questão. Quais são os artistas e quais são os teus colegas que tu recomendas, seja trabalho, seja música, que tu recomendas as pessoas verem? O Jackie Filipe é um colega que esteve comigo no mestrado. Ele desenha banda desenhada. Eu acho que o trabalho é incrível. Acho que as pessoas deviam de ver. I agree. É muito incrível. Ou outro colega que eu tenho, o Daniel, que já esteve aqui a apresentar, que faz Daniel Correia, ilustração. exato. Foi o nosso primeiro convidado, já agora. É outro que é incrível. Tem tantos. Quase toda a gente que andou comigo na universidade. A Paula Neves, esteve aí no meio da conversa. A Sara Dionísio também já foi quem foi aí. A Ana Henriques, outra colega minha, Que que também já também é cá esteve. incrível. Exatamente. Em termos de colegas músicos, os da Small Hours, com quem eu tenho trabalhado como ilustrador,
e os Scream of the Soul. São Nice. duas bandas incríveis portuguesas. Olha, por E acaso acho é que uma é coisa. importante. Exato. É importante partilhar, pelo menos dar a conhecer os bons exemplos que nós temos de música. Uma coisa que eu queria perguntar é: sentes que a tua área é valorizada? Tipo, ou sentes alguma desvalorização por parte do público em geral? É assim, ah, depende das pessoas. O público em geral, olha, os músicos valorizam com quem eu trabalho. Pagam-me bem, não tenho que me queixar, percebes? Sim. Acham que o meu trabalho é importante. Conheço pessoas que acham que a arte devia ser grátis. Também conheço pessoas assim. Não sei onde é que eles vivem, estás a ver? Não percebo. Ah, opá, quem gosta de arte valoriza, estás a ver? Mas Sim. quem não gosta é de género. Isso é tipo. É lixo. Há dos dois, há dos dois. É aos Há se calhar um extremos. bocadinho mais quem não valoriza, mas ultimamente tenho estado num grupo, num nicho de pessoas que valorizam. Portanto, eu não posso falar muito disto. Para mim, Pois. valoriza. Percebes? Yeah. Os meus últimos anos foi na faculdade e foi só isso. Então, pequenina à parte, só para nós fazermos um apanhado geral. Em termos de arte em Portugal, achas que a música e o desenho estão num bom lugar ou estão a ser valorizados, ou achas que há algo que se possa fazer para melhorar isso? Acho que há algo que se pode fazer para melhorar isso. Se eu soubesse o que era, estava rico neste momento. Eu ia perguntar qual era a sugestão. Era bom, não era? Não, eu não sei. Opa, o que eu tenho muito são pessoas que me dizem às vezes, ei, adoro o teu trabalho, mas não conseguem disponibilizar dinheiro para ter o meu trabalho. Percebes? Yeah. É um facto. Eu posso fazer música, mas se ninguém comprar a minha música, eu fico desmotivado. Percebes? Sim, pois. É de género, será que estou a fazer alguma coisa mal? É que às vezes é só uma questão mesmo de marketing. Às vezes é mais complicado. Por exemplo, está aqui uma questão do Marco Moura. Como freelancer, uh, quais são as dificuldades que sentes? Achas que Porto e Portugal, como local para desenvolver as atividades artísticas, que é um bom local para desenvolver? Hoje em dia, acho que a maior parte do trabalho faz pela internet. Ok. Falo de mim. Sim. Portanto, não importa. Estive a ouvir um podcast do Richie Beckett em que ele diz o mesmo. Ele está a morar no meio do campo e ele disse que morou durante muitos anos na cidade porque pensou que tipo, para o trabalho que estava a desenvolver tinha que ser na cidade. Mas depois descobriu que posso morar onde eu quiser. Não Sim. interessa. Hoje em dia, percebes? Eu antes frequentava museus e galerias, mas isso foi-se desaparecendo porque também a área que eu procuro não expõe. Não Ou quando expõe é tipo. Não é cenas Serralves. muito específicas. Exato. É tipo Ah, exposições só de ilustração ou só de. Exato. não vou dizer que não existem. Existe a Galeria, por exemplo, que expõe muita Uhum. ilustração. Ah, a Senhora Presidenta, que é um ateliê, mas também podes lá ver trabalhos à beira da Universidade de Belas Artes. Ok. Na música, eu vejo tanta gente a queixar-se por preço de um concerto que até dói. Esta é a Oi. minha opinião. Primeiro, as pessoas não querem pagar pelo concerto. Por Se as acaso, pessoas não pagam por concertos, se as pessoas não pagam por concertos, não podem haver concertos. pois. Em relação aos É cachês, simples. sentes que há assim uma coisa um bocadinho manhosa por parte dos organizadores de eventos? Não digo manhosa, digo, sentes que o cachê é apropriado ou é uma daquelas coisas questionáveis? Opa, não sei. Não sei. Eu não posso dizer que sim, porque quero mais dinheiro. É aquilo que recebi quando fui dar concertos. Mas eu não sei o que é que se passa. Eu não sei, por exemplo, o preço de um bilhete e o concerto que eu fui dar. Sim. É difícil de explicar. Eles deram-me o backline todo e isso paga-se. Tipo, chegar lá e ter um espaço, ter Sim, sim. colunas, amplificadores, bateria, Os energia. micros, tudo direitinho, yeah.
Opa, yeah, é saber de onde estamos. Eu, se for Ok. falar sobre isso, vou dizer, paga um pouco. Mas, opá, quem é que eu sou no mundo da música? Percebes? Sim, é tipo, é daquelas coisas tipo, que se vês, conseguiste fazer aquilo que gostas e ao mesmo tempo sentes tipo um bocadinho relutante a estar a questionar certas Eu estou coisas. naquela Mas fase em que tenho que lutar muito pelas coisas. Acho que é ao início, estás a ver? é E temos que importante. nos aguentar com o que temos. E tentar sempre fazer melhor. Em relação a trabalhos, cooperações, tens algumas cooperações que queiras fazer ou sentes necessidade de cooperar com outras pessoas, um espaço que te permita fazer isso ou não sentes tanto isso? Neste momento, não. Quando estava a trabalhar no meu quarto, em minha casa, trabalhar no quarto é sempre complicado. Percebes? Depois lá Misturar arranjei um um bocadinho. estúdio, juntei algum dinheiro e com a ajuda dos familiares construí um estúdio. E isso mudou um bocado. Só que assim que tive o estúdio, pensei, vou estar no quarto a trabalhar. Percebes? E depois vou para o quarto e vou estar no estúdio a trabalhar. Era três outras coisas. Uh, Gostava de trabalhar com outras pessoas, principalmente na música. Sim, É sempre interessante, por exemplo, trabalhei com o Vasco Santos, que ele estava aí no chat há pouco. Fiz um solo com a música dele e acho que isso é incrível. Adoro fazer esse tipo de trabalho. Ele, olha, ele arranjou uma música, percebes? E depois deu-me uma parte para dizer assim, olha, por favor, quero que metas aqui o teu solo. Consegues fazer isso? E eu, top, siga. Isso é isso já vai fixe. cair, isso já vai cair um bocadinho nesta questão aqui, feita por uma das pessoas que está aqui a ver, que diz experiências mais marcantes que tiveste. É uma delas. Eu posso dizer-te que todos os trabalhos que eu fiz são uma experiência incrível, porque pensar que há pessoas que querem pagar para trabalhar comigo, querem um trabalho meu, é sempre uma dádiva, estás a ver? É tipo, Sim, incrível. é Porque é que alguém gratificante. havia de querer pagar para o trabalho meu? Tipo, consegui. Sim, O primeira capa foi uma experiência fixe, mas não foi tipo, não era bem aquilo que eu queria. Eu queria um CD, eu queria um quadrado. Estás a ver? Queria tipo, fazer um quadrado. Uma ilustração para um CD. Portanto, quando fiz para o single dos The Small Hours, do Rising from the Grave, que foi o meu segundo trabalho com eles, sim. que eles fizeram, eu fiz a t-shirt e depois eles pediram para fazer a capa do coisa um ano depois, a capa do single. E foi uma experiência incrível. E gostei muito do trabalho Aí é que final. senti. Mas a melhor experiência é quando eles costumam dar-me o trabalho. Sim. E é incrível. Tipo, quando recebes aquilo na mão. Aliás, estou-me agora a lembrar, está-me a escapar um trabalho. Tanto, eu peço desculpa. Uh, uma rapariga da Polónia. Ela pediu-me para fazer a capa do álbum dela. Oh, Ok? E dava-me a esquecer deste, porque este trabalho foi logo dos primeiros e foi um dos que demorou mais a chegar cá. sim. E depois, a oportunidade foi incrível. Tipo, foi demais. Mas quando chegou cá, o trabalho, e eu pude finalmente tipo, ter essa na mão, e eu, uau, isto é outro Foi aquela, nível. foi aquela sensação de tipo, pegares no objeto e dizes assim, fui eu que fiz. Isto é meu. Porque o que aconteceu foi, eu fiz os trabalhos, e depois as coisas demoram a imprimir, e as bandas depois têm que vender, estás a ver? E eu recebo muito depois. E Uhum. às vezes recebo todos uns em cima dos outros, e já passou algum tempo, esqueço-me. Qual é que foi o primeiro? Mas esse da rapariga foi dos primeiros. E foi incrível. Ainda te lembras do Outro, tema? Enfim? ah, era sobre, ela adora vulcões. E ela queria que eu criasse algo que fosse ilustração minha, mas não o tipo de desenho que eu costumo fazer, com muitas coisas. Ela queria algo mais aguarelas, percebes? E Sim. geométrico. E eu tentei compor alguma coisa dentro disso. E depois, quando chegámos a um consenso, ela adorou. E de facto, aquilo funcionou muito bem quando tive o CD na mão. Bem bom. Outro dos meus momentos mais incríveis foi quando eu fiz o meu EP e quando lancei, foi finalmente lancei esta porcaria, passado quase 10 anos. Mas Lançado. quando eu estou a trabalhar Oh, por cima. Por cima. numa versão Acho que física, o também. Oh.
Isto é um protótipo. Eu vou pô-los à venda. Ainda não está 100% como eu quero. E quando montei estes e recebi os CDs cá em casa, o desenho por cima, acho que isso foi o momento mais forte. Sentiste tipo orgulho naquilo que fazes? Exato. Nestes trabalhos, não é? Quando eu fiz o mestrado também foi outro, já falei há um bocado. Sim. Aquela exposição de mestrado. Exato. Já agora, antes de nós chegarmos ao desafio final, eu queria te fazer uma pergunta que por lapso não te fiz inicialmente, mas é uma pergunta se calhar muito importante e que engloba um bocadinho tudo. É como é que tu equilibras o seres músico, seres desenhador, ilustrador e o teu dia a dia? Como é que tu basicamente vives como artista e como pessoa? Como é que equilibras as duas coisas? Eu acabei a universidade em novembro. Desde novembro tenho estado em casa e tirei este ano para trabalhar nas minhas ilustrações. Portanto, o que eu faço basicamente é dormir, comer e fora esse tempo estou a desenhar ou a tocar guitarra. Eu concilio os dois por exemplo, estou um mês inteiro a ilustrar, a trabalhar no desenho e eu acordo, imagina, às 9 da manhã estou aqui, paro para almoçar, estou até a hora de jantar a trabalhar no desenho e às vezes até depois. Sim. E estou assim o mês inteiro nisso. E não sentes saturado, às vezes? Sinto. E depois quando sinto saturado, toco música. Faço uma pausa e estou o mês inteiro a fazer exatamente isso, mas com música. Então é assim que tu equilibras. Tipo, imagina, eu tentei criar um horário de emprego, mas só para fazer ilustração e desenho. Ok. E eu estou a ficar um bocado farto disso, portanto vou mudar eventualmente muito cedo. Vou voltar a mudar. Podes fazer algo mais flexível, mas acho que teres essa regra também não é necessariamente mau. Até é algo que te força a trabalhar. O problema é se estás a trabalhar só mesmo, tipo, de forma... Eu não me sentia assim, percebes? Eu não me sentia assim. Não senti que estou a trabalhar só por trabalhar, ainda. Ok. Sentes que é uma possibilidade? Hã? Sentes que é uma possibilidade dentro daquilo que fazes? É. Tão fácil cair nesse erro. Mas o que acontece é, imagina, todo o meu processo de inking das peças, que é o que demora mais tempo, isso é tipo, como é que eu ia te explicar? É muito processual, é muito tipo, eu sei que vou para aqui, vou ficar aqui este tempo todo a fazer isto. Não estou a inventar nada. Estou a desenhar só aquilo que já tinha inventado antes. Os momentos mais complicados são quando eu estou sentado ou num café ou assim com o diário gráfico. Obviamente não tenho estado por causa da pandemia. Mas com o diário gráfico a dar ideias. Brainstorming, estás a ver? É tipo estás a ver como... imensas vezes ao longo desta emissão. Por isso posso pôr um count em cima, estás a ver? Tim, 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 a contar. Olha, só que sugerir. Se aparecer Força, depois, força. já sabes. Olha, estás a ver. Ei. Trabalha. Depois sou eu. Mas as sessões de brainstorming é que são o passo crucial. Depois, eu quando estou a desenhar, a pôr a tinta, estou a trabalhar por trabalhar, no fundo. Não estou a pensar já, será que vai ficar aqui? Será que vai ficar ali? Já está tudo feito, só estou a Tu estás fazer o processo com a tinta. Exato. A preencher é muito automático. Ou ouço música e estou a pôr a tinta, e às vezes até filme para o Instagram. Ou então ouço um podcast de outros artistas. Ou este, por exemplo. Já cheguei a ouvir. Uma boa sugestão. Enquanto trabalho. Plug. Shameless plug. Já Exato. agora, se quiseres fazer também um plug às tuas cenas, já fizeste um plug ao IP, mas fazendo resumidamente para toda a gente, tens um YouTube que é... Tenho um canal do YouTube, é verdade. Exato. Tenho um canal do YouTube que surgiu no final do meu secundário. Claro, tinha muito interesse por fazer vídeos. Sim. E e depois disso, com a universidade, foi muito trabalho e eu acabei por deixar aquilo morrer. E estava a subir bastante. Cheguei a ter a vida com 5 mil visualizações, que para mim é tipo um mundo. Consegui chegar a pôr anúncios no canal, o que foi tipo... agora sou youtuber, tenho anúncios. Isso eventualmente perdeu-se por causa dos novos
decretos de lei lá daquilo. E as Morreu diretrizes completamente. em que força, tipo, ter mais subscribers para conseguires ter o mesmo... Exato. Eu agora voltei a pôr coisas no YouTube, quando fiz o EP. Mas está um bocado morto aquilo. Está um bocado... Está um bocado morto. Tens de revitalizar, tens de voltar a fazer mais. Está aqui um desafio da Sara Já vi. Diniz e toca um bocadinho para nós. É um bocado difícil porque eu estou com os fones, não vai dar muito jeito. Pois, provavelmente não dá. Mas fazemos assim. Se quiseres, podes tocar um bocadinho para nós e depois fica na versão do YouTube. Se quiseres gravar uma coisa à parte. Uma coisa pequenina. Ok. Perfeito. Ok? Aceitas o desafio? Já ia buscar a guitarra. Já ia buscar a guitarra. Oh, não. Força. Vamos ter um momento de música para aqueles que ficaram connosco até agora. Ora bem. Tentar dar um botão lá abaixo. Está aqui muitos fios. Mas aqui, Exato. outra guitarra que eu fiz. Top. Eu adoro bastante esta. Parece que lhe dei um cheiro de porrada. E ficou... Caiu ao chão. Eu sei que vocês vão ouvir. Eu só consigo pôr o microfone aqui. Pá, não sei o que tocar, portanto. Não, mas... Tento para gravar alguma coisa em mante. Ok, combinadíssimo. Bem, Ok. agora fica o último desafio, que é para nós fecharmos aqui a nossa sessão. E o desafio é sugerir alguém para vir fazer uma podcast connosco. Quem eu quero sugerir, e foi um artista que eu tentei ter cuidado para não dizer ao bocado, para não ficar repetitivo. Sim. Quem eu quero sugerir é a Ana Guimbra. É uma artista de performance e ilustradora. E é uma das pessoas que apoia mais o meu trabalho. Oh, E acho que sim, acho que deixou ela o desafio. ok, o desafio está lançado. Bem, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram aqui na live e agradecer-te a ti, especialmente por teres aceito o convite. E já agora, não se esqueçam. Obrigado. E já agora não se esqueçam que na próxima semana vamos ter mais uma sessão das conversas de sábado à noite com Pedro Monteiro. Por isso, mais uma vez, obrigado. Obrigado a ti e uma boa noite. Fiquem bem, pessoal. Boa noite e obrigado. Tchau.